Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Nesta tarde de sexta-feira conversamos com Marco Teles, do Centro de Informação Europe Direct Madeira. Boa tarde. Boa tarde, Marta. Começamos com uma notícia que tem a ver com o tiroteio acontecido ontem em Paris. Exatamente, nos Campos Elíseos, em pleno centro da cidade. Realmente uma situação complicada. Portanto, um polícia que morreu, 2 outros ficaram feridos. Entretanto, também o atirador foi abatido. Sim. E uma vez mais, o suspeito do costume, digamos assim, o Estado Islâmico, de facto, é reivindicar o ataque e, obviamente, também as consequências que isto acaba por ter relacionado com a questão das presidenciais. Que são este fim de semana. Que é já este fim de semana e, portanto, desse ponto de vista, houve inclusivamente, salvo erro, creio que 3 candidatos que, de facto, suspenderam, portanto, esta campanha. Hoje seria o último dia da campanha eleitoral e, portanto, atendendo a estes graves acontecimentos, a campanha foi suspensa. Portanto, vamos aguardar até domingo também para saber, com a expectativa, o que é que vai acontecer nesta primeira volta das eleições em França. De qualquer forma, os franceses vão votar sob um dispositivo de alta segurança. Sim, isso já foi anunciado de resto. Pronto, e também espera-se, como é óbvio, que aqui a expectativa ou a dúvida, digamos assim, será saber até que ponto também este atentado vai influenciar. Com certeza que há ter a sua influência, nunca sabemos ao certo de que forma. A expectativa também é que há aqui 2 candidatos que supostamente serão aqueles que irão passar, pensamos nós, Macron pela opção liberal social e, no fundo, a posição mais defensora da presença na Europa e, eventualmente, a senhora Le Pen, um pouco a opção protecionista, anti-Europa, como se sabe, e que, para já, continuam, digamos, ser 2 candidatos de peso para passar à segunda ronda, mas lá está, nada está decidido. Teremos que aguardar para... Filhon também é um candidato que pode realmente surpreender. Uma coisa certa, também há muita expectativa a saber em relação à questão da abstenção, porque de facto isso tem-se notado no público francês, uma queixa frequente, são de facto os recentes ou os constantes, digamos, escândalos no mundo político e, portanto, isso também tem afastado claramente o eleitorado até do próprio interesse em votar. Não é? Outra questão incontornável e talvez surpreendente foi o facto de Theresa May, a primeira-ministra britânica, ter avançado no sentido de provocar eleições antecipadas no Reino Unido. Sim, faz algum sentido, não é? Portanto, ela fez a proposta para que se avançasse com novas legislativas, portanto, já no dia 8 de junho, 3 anos, portanto, antes daquilo que estava previsto, e, portanto, o Parlamento aqui votou em massa a favor desta proposta. Mas ela quer reforçar a sua posição. E a ideia, naturalmente, é essa. Portanto, poder estar em condições também de negociar, não esquecer que vamos ter pela frente nos próximos 2 anos toda esta negociação da saída do Reino Unido da União Europeia e, portanto, em função do resultado dessas eleições, naturalmente que ela terá outra posição, outra legitimidade para poder negociar com outro poder, digamos assim, essa mesma saída. O processo poderá ver-se interrompido ou voltar atrás, o da saída do Brexit? Nós, efetivamente, também ao nível do Centro de Informação Europe Direct Madeira, muitas das vezes, quando abordamos estas questões, há aqui 3 questões que normalmente aparecem com alguma frequência, que é quando é que o Reino Unido deixa de ser efetivamente membro da União Europeia e, portanto, os tratados eles deixam de ser aplicáveis a partir do momento em que o tal acordo entrar em vigor e, portanto, neste momento não há acordo nenhum, ele ainda está em fase de negociação e, para todos os efeitos, o Reino Unido é membro da União Europeia. O que acontece se não for alcançado um acordo? É uma segunda pergunta também que geralmente as pessoas colocam. Bom, neste caso, os tratados da União Europeia deixam simplesmente de ser aplicáveis ao Reino Unido e, portanto, deixam de ter aqueles benefícios e as obrigações que também teriam em situação normal.
E uma questão também que é interessante, que é, e então e se vamos passar daqui a, não sei, daqui a 3, 4, 5 anos, e se o Reino Unido quiser outra vez entrar à União Europeia? Bom, nada o impede de o fazer, quer dizer, é algo que realmente agora não vale a pena estarmos a pensar nisso. Terá de ser negociado outra vez, mas terá que ser, no fundo, feito um novo pedido de adesão, porque, como sabe, não basta apenas um país dizer que quer ser Estado-membro da União Europeia, há um processo de candidatura, uma averiguação de uma série de critérios. Basta dizer que, por exemplo, no caso do nosso país, foram quase 10 anos, até desde o nosso pedido, a formalização do pedido, até à nossa entrada em 86, levou quase uma década, não é? E temos outros candidatos, o caso da Turquia, não é? Que é um excelente exemplo também de um país que está há imenso tempo à espera para realmente poder entrar neste grupo. Mas para já o Reino Unido formalizou esse pedido para sair. E portanto aí o processo normal agora naturalmente é a questão das negociações, de acordo com todo. Há de haver uma tomada de posição por parte do Conselho para definir os parâmetros dessas negociações e portanto a partir daí há também já a indicação de quem vai ser o negociador por parte da União Europeia. E a partir daí espera-se, obviamente, pressão também. Ainda esta semana o próprio Presidente do Parlamento Europeu também dizia que será importante o quanto antes, obviamente, despachar, digamos assim, este processo. Mas não será antes de junho que se dará início ao processo, antes das eleições antecipadas? Isso nunca, porque é um processo complexo, é muita coisa que está em jogo, mas uma coisa certa, quer da parte dos ingleses, quer da própria União Europeia, é que é fundamental sabermos o que é que vamos fazer com a questão da cidadania. Portanto, isso é um aspecto que preocupa muito, quer os próprios ingleses, porque têm nacionais espalhados pelos restantes Estados-membros, e também a possibilidade dos outros europeus poder circular no espaço inglês. Portanto, a questão da cidadania, de facto, e da circulação é um elemento-chave nesta discussão. Feita esta reflexão sobre duas questões que estão na atualidade em países da União Europeia, passamos talvez a divulgar alguns acontecimentos que terão lugar nos próximos dias, na próxima semana, nomeadamente. Sim, efetivamente, na próxima semana, cá na região, vamos ter pelo menos aqui duas iniciativas que cá de facto são bastante interessantes. Uma delas é o chamado diálogo com os cidadãos, portanto, não é novo, foi até de algum modo, digamos, com um bocadinho alguma pressão, alguma sugestão do próprio Presidente da Comissão Europeia para que de facto o Colégio de Comissários e pessoas com responsabilidades a nível europeu pudessem de facto estar mais próximo dos cidadãos, promover este tipo de encontro onde as pessoas pudessem participar, fazer-se ouvir e desta forma ajudar no fundo a aproximar os cidadãos das instituições europeias. E portanto na próxima quarta-feira, portanto dia 26, a partir das 14h30 no Colégio dos Jesuítas na Universidade da Madeira, nós vamos ter a chefe da representação da Comissão Europeia, portanto a doutora Sofia Alves Colares, e também um representante aqui do Governo Regional, com a pasta dos assuntos europeus, o Dr. Sérgio Marques, também foi já eurodeputado também no passado. E, portanto, a ideia da presença destes dois oradores não será tanto fazer ali uma exposição, uma palestra, uma conferência sobre os temas europeus, mas é fazer uma intervenção muito curta, muito breve, e permitir, de facto, que quem está lá na sala possa colocar questões sobre o tema central deste diálogo com os cidadãos, que é, de facto, o futuro da União Europeia. Ou seja, voltamos, Marta, a um tema que já trouxemos cá à antena, que é o livro branco da Comissão Europeia, o livro branco sobre o futuro da União Europeia, que consta nesse livro, portanto, estão lá expressos 5 cenários possíveis para o futuro da União Europeia e, portanto, essa discussão nós esperamos que seja muito em torno desta temática central e absolutamente importante para nós, cidadãos, que é saber, no fundo, qual o rumo a tomar da própria União Europeia. Portanto, perguntas e respostas. Dizer também que a entrada no Colégio dos Jesuítas para este diálogo com os cidadãos é absolutamente livre, requer, no entanto, uma inscrição prévia por formato eletrónico. A sugestão é que possam entrar no site do Europe Direct Madeira, portanto encontram facilmente no Google, numa pesquisa encontram o nosso site e portanto tem lá a notícia deste diálogo com os cidadãos, onde tem um link onde se pede apenas a informação básica do correio eletrónico, de um contacto, e a partir daí automaticamente a sua inscrição acaba por estar validada. Há uma outra iniciativa, a 28 de Abril, que é a volta de apoio ao emprego. Sim, a volta de apoio ao emprego só muda de facto a data, é 2017, porque aqui na região esta é a 4ª edição, a nível nacional já é a 5ª, de facto esta é uma iniciativa da representação da Comissão Europeia. E porque em 2013, que foi o primeiro ano, nós estamos a falar numa altura em que realmente a situação do desemprego
obviamente continua a ser preocupante, mas na altura, de facto, ainda mais do que aquela situação que temos agora. A verdade é que a taxa tem vindo a ser reduzida. Não é? Ainda longe do ideal, mas de qualquer forma há algumas melhorias. E, portanto, nessa altura, em 2013, a representação da Comissão teve esta boa ideia, que foi juntar-se ao próprio Instituto de Emprego e Formação Profissional, a nível nacional, aqui, cá na região, representado, obviamente, pelo Instituto de Emprego da Madeira, e contar também com o apoio da rede dos centros Europe Direct e, portanto, promover um pouco por todo o país, passando naturalmente pelos arquipélagos, promover as sessões de formação e de divulgação de temáticas que de alguma forma possam ajudar as pessoas no que toca à questão da empregabilidade. Portanto, isto não é propriamente um encontro apenas para pessoas que possam estar em situação de desemprego, não, é também para aqueles que, estando a acabar os estudos, possam estar a pensar em ingressar já no mercado de trabalho. Portanto, podem vir aqui beber alguma informação que seja naturalmente importante e naturalmente também pessoas que estejam já efetivamente a trabalhar, mas cujas temáticas vão ser aqui tratadas possam ter relevância. Isto é sexta-feira, 28 de abril. Isto é numa sexta-feira, portanto, no dia 28 de abril, a partir das 9h45 haverá apenas uma sessão de abertura. Os trabalhos iniciam-se às 10 e depois prolongam-se até o meio-dia deste dia, voltando a repetir que, à semelhança de outra iniciativa, portanto, a entrada é livre, requer apenas, pelo mesmo processo, uma inscrição que podem encontrar também no site Europe Direct Madeira. E, neste caso, a volta de apoio ao emprego é no auditório do Instituto de Emprego da Madeira. E, portanto, será no próprio auditório e em termos de temáticas. Eu creio que talvez fosse importante focar estes aspectos. Quais serão, no fundo, os temas centrais que vamos tratar nesta quarta edição a nível regional da Volta de Apoio ao Emprego? Estágios profissionais na Europa, algo bastante interessante e que tem também apoios europeus para esse fim e, portanto, é uma oportunidade que pode interessar a muita gente. A divulgação, uma vez mais, isso tem sido feito, aliás, nas edições anteriores, sobre a Rede EURES. A Rede EURES é uma rede que apoia a mobilidade profissional dentro do espaço europeu e noutros países para além dos Estados-membros que compõem a União Europeia. Vamos também aqui apresentar, e com o apoio de um parceiro desta iniciativa, que é a Startup Madeira, portanto, uma comunicação relacionada com o apoio ao empreendedorismo. Portanto, é um programa, este apoio está inserido no programa Erasmus e é uma iniciativa muito interessante porque permite que um jovem empreendedor, já com um negócio implementado ou apenas com uma ideia de negócio, possa pontualmente fazer um estágio com apoio por parte da União Europeia nessa matéria, num outro Estado-membro, numa empresa que o vai acolher para transmitir os seus conhecimentos e, portanto, ele vai adquirir informação, vai adquirir novos conhecimentos num país estrangeiro e que depois, naturalmente, vai aproveitar esse conhecimento também no desenvolvimento da sua ideia. Outra temática também, só para acabar, é o Programa Europeu de Solidariedade, um programa que iniciou-se em dezembro de 2016 e que está a ter um enorme sucesso praticamente em toda a Europa. Vamos falar também do programa Europass. É um programa bastante interessante. Geralmente o Europass nós associamos só à ideia do currículo. Sobre o modelo Europass, mas na verdade é mais do que o kit Europass engloba um conjunto de 5 documentos. 2 de iniciativa individual, nomeadamente o passaporte de línguas e o tal currículo Europass, mas depois há outros 3 documentos que competem às entidades fazer a emissão ou não desse mesmo documento. Mas vamos ter cá, portanto, uma formadora da Agência Nacional Europass e que irá precisamente explicar de forma mais coerente e mais precisa, digamos assim, algumas características deste modelo de currículo que no fundo tornou-se a norma entre os Estados-membros. E para acabar, vamos ter também uma intervenção que aguardamos com alguma expectativa, que é do Fórum Estudante, que é sobre as soft skills, as 5 competências mais valorizadas para os empregadores. Portanto, é muito falada esta questão das soft skills. A questão das soft skills estão na ordem do dia, digamos assim. E, portanto, falamos São no fundo competências. De atitudes, de comportamentos, competências que as pessoas podem ter ou podem desenvolver, aprofundar, podem melhorar, no sentido também de melhorar a sua capacidade de integração no mercado de trabalho. Falamos, por exemplo... É o estar, o ser, talvez... O estar, o ser, o ter a capacidade de comunicação, o ter a resiliência, o porventura até ser positivo, portanto, perante situações adversas no trabalho. Portanto, muito em torno de, às vezes, pequenos aspectos que nós desvalorizamos e que são absolutamente fundamentais para quem está a tentar entrar no mercado de trabalho, para quem vai, por exemplo, uma entrevista de emprego. É muito importante essa primeira imagem que se dá e, portanto, eu creio que, no grosso, o que se pretende aqui é dar um conjunto de dicas muito variáveis, desde as situações de entrevistas, desde o currículo, desde as possibilidades do empreendedorismo e do estágio, mas, de alguma forma, portanto, naturalmente, o público-alvo
que nós estamos a tentar alcançar é muito diversificado. Acho que realmente está aqui reunido um conjunto de informações que podem ser interessantes. Volta de apoio ao emprego, então, a 28 de abril. Uma nota final, mais breve, sobre o concurso geral para admissão, penso eu, para instituições da União Europeia de novos funcionários. É muito simples. Nós já anunciamos aqui várias vezes situações desta natureza. Portanto, este concurso geral termina já no dia 3 de maio, portanto está aí a encerrar e eles ciclicamente vão abrindo novas situações. É conhecido geralmente estas candidaturas como candidaturas EPSO, traduzindo e à portuguesa, portanto isto corresponde ao Serviço Europeu de Seleção de Pessoal. No fundo, este serviço EPSO é um organismo que faz a seleção, o recrutamento de uma bolsa de pessoas que reúnem as condições para trabalhar em instituições europeias. Enfim, desde o Parlamento, a Comissão, o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas, enfim, tudo o que são organismos relacionados com a União Europeia. E o que se está a fazer neste momento é um recrutamento para esta categoria de administradores, que chamam como administradores. Pede-se apenas que tenham conhecimento de 2 línguas e um conhecimento aprofundado. Isto, obviamente, trabalhar nas instituições europeias requer o conhecimento de línguas estrangeiras. É preciso ser natural de um determinado Estado-membro e possuir um nível de estudo universitário correspondente a pelo menos 3 anos, sendo que há aqui, inclusivamente, abonece se porventura um licenciado só conclui, vamos expor, em julho ainda deste ano, pode ser considerado como... pode já concorrer, exatamente. E a partir daí, o conselho que se dá é que, de facto, o próprio site da EPSO, este processo é feito numa primeira etapa através de uns programas que são feitos, portanto, em computador, de escolha múltipla. Podem parecer que o processo de admissão é simples, mas efetivamente não é. Portanto, poderão encontrar aí na EPSO exemplos desses exames, digamos, de admissão. Naturalmente há muitos milhares de jovens a concorrer a estas carreiras internacionais. Mas é uma possibilidade. É uma possibilidade, inclusive também dá-se sempre esta sugestão, atenção, também tem lá a dizer exatamente o que é que se pede a este tipo de pessoa. Tem que haver uma disponibilidade para viajar, para se calhar estar fora do seu estado. Portanto, também tem que ser uma pessoa que tenha características que se adaptem a esta situação e, naturalmente, também temos um aspecto positivo, é relembrar que, por exemplo, o salário indicativo para estas carreiras nesta categoria de administrador chega a ser superior a 4.000 euros. Portanto, estamos a falar do início de carreira. Portanto, naturalmente, isto é bastante apelativo, mas são muitos milhares de europeus a concorrer a estas possibilidades. Está também ao alcance de cada um e, portanto, se acharem que reúnem as condições, acho que vale a pena sempre concorrer. Não é? Marco Teles, muito obrigada. Obrigado. Até uma próxima. Então. Obrigado, Marta.